Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se possível ainda de pé, antes de você se sentar, no livro de Marcos capítulo 16. Se for possível, a equipe continuar ministrando essa canção, solando ela durante esse período que nós vamos estar aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. E Marcos 16, no versículo 17 em diante, diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Podem se sentar, por favor, queridos. Nós estamos neste tempo, neste mês, gerando, como já foi dito aqui nesta manhã, a pastora Gisele começou nesta manhã, levando a gente a esse processo de gerarmos um milagre da parte de Deus. E hoje nós queremos continuar essa segunda semana, falando ainda sobre a conquista dos milagres, mas hoje eu quero focar um pouquinho na questão da dinâmica, no processo da cura divina, da cura de Deus sobre as nossas vidas, em áreas das nossas vidas. E aqui nesse texto, como base, nesta manhã nós percebemos muitas coisas. Antes de dar sequência, queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui a todos nós, a todos vocês. Você, porventura, em alguma ocasião da sua vida, você já recebeu algum milagre de Deus? Você já experimentou um milagre de Deus na sua família, na sua vida? Não precisa dizer, mas se lembre, qual foi? Traga memória. Qual foi o milagre que você recebeu da parte de Deus? Às vezes nós, diante desse contexto que nós estamos ministrando e recebendo da parte de Deus, nós perguntamos, Senhor, ou até mesmo nós assim nos perguntamos, o que é um milagre? Como ele acontece? Como isso se manifesta nas nossas vidas, nos dias atuais? Se nós cantamos agora aqui que Deus é um Deus do sobrenatural, que Ele fez ontem, Ele pode fazer hoje, e Ele pode fazer eternamente. O que é um milagre? Como esse milagre acontece? De uma forma muito simples, queridos. O milagre, na verdade, é um ato sobrenatural de Deus. Ele não tem nenhuma intervenção humana. Ele vem da parte de Deus e ele acontece quando Deus age fora de leis naturais que governam esse mundo. O milagre, ele não acontece por nada daquilo que precisa de um esforço, de uma ação, de uma atitude de um ser humano. Muitas vezes nós chamamos atos extraordinários, ou até mesmo atos altamente improváveis de milagres. E realmente são. E realmente nós podemos dizer que isso são milagres, mas também há situações em que Deus usa as coisas naturais do mundo de uma maneira específica, que só pode ter sido uma intervenção divina, e a gente diz, é um milagre. Coisas naturais que às vezes Deus usa e diz, meu Deus, foi um milagre. Isso aconteceu porque Deus se moveu, Deus se manifestou. No entanto, queridos, eu quero focar um pouco nesta manhã
nesses atos sobrenaturais que são impossíveis de acordo com essas leis que nós conhecemos, as leis naturais, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, como por exemplo reverter uma doença irreversível, como por exemplo multiplicar comida. Como que isso acontece? Como que uma enfermidade irreversível pode se tornar algo que Deus, diante dos nossos olhos, como o Gabriel acabou de compartilhar aqui um testemunho, acontecer nas nossas vidas, como que Deus pode ressuscitar mortos? E a Bíblia relata vários exemplos de grandes, mas grandes milagres realizados por Ele ao longo da história, através dos profetas. Nós vemos isso no Velho Testamento, dos apóstolos no Novo Testamento, milagres principalmente de Jesus. Deus, Ele fez maravilhas à vista de pessoas e ainda faz hoje. E esses milagres, queridos, com certeza a gente percebe nos resultados desses milagres, que eles aconteciam e serviam para quê? Em alguns momentos para revelar o poder de Deus, para revelar a grandeza, a majestade de Deus. Em outras ocasiões, para livrar e abençoar pessoas. A gente percebe que outros milagres eles aconteciam para confirmar a mensagem dos profetas, dos apóstolos que eram enviados por Deus. Se você perceber no versículo 20 que nós lemos, diz assim, que eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Essa era uma maneira de Deus manifestar, de revelar os seus sinais, seus milagres. Muitas vezes a gente vê em algumas ocasiões desses milagres que era simplesmente para levar as pessoas a crer, a acreditar no Evangelho. Os milagres aconteciam para que eles pudessem ver a manifestação do Filho de Deus apenas, a manifestação de Jesus na vida daquelas pessoas. E assim como Deus fez milagres nos tempos da Bíblia, queridos, eu creio que Ele tem poder para fazer milagres ainda hoje. Ainda hoje, o poder de Deus não mudou, Ele continua ainda hoje agindo de maneira sobrenatural nos dias que nós vivemos, revelando a sua glória a toda a humanidade. E nós temos gerado, clamado, buscado aqui neste lugar esse Deus de milagres, porque Deus ainda cura, queridos, de uma forma milagrosamente. Não há nada na Bíblia que sugere que a cura era algo somente para o dia dos apóstolos. Não há algo na Bíblia que sugere que a cura era somente para o tempo que Jesus estava aqui. Não, os milagres de Deus, eles não se limitam ao tempo em que a Bíblia estava sendo escrita. Os milagres de Deus, a Bíblia diz que, na verdade, Jesus disse que alguns dos milagres acompanhariam aqueles que crescem. Os sinais acompanhariam, como nós lemos. E a única data que eu vejo como limite para cessar esses milagres, para parar esses milagres, para que não aconteça mais, é a segunda vinda de Jesus, no fim dos tempos. Ou seja, enquanto Jesus não voltar, nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo nas nossas vidas. Mas como eu disse, restringindo um pouco mais sobre esse contexto de milagres, principalmente aqui quando Jesus ele disse que os milagres seriam os sinais que acompanhariam os que crescem, aqueles que creem. Eu quero ler um outro texto com você que está no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 34. Nós vamos nos deter aqui em algumas experiências, algumas histórias, mas começando por esse, ou melhor, dando continuidade nesse, em que a Bíblia diz que Jesus, ele curou, Marcos diz assim, e ele curou muitos que estavam doentes de
todo tipo de enfermidade e também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem era Ele. Quando nós falamos de milagres, especificamente de cura, e agora especificamente de cura divina, nós entramos numa área incrível, uma área assim linda do Evangelho. Ver o poder de Deus se manifestando, quebrando o jugo de toda enfermidade, ver o poder de Deus destruindo as travas físicas, emocionais na vida das pessoas. Além de você ver Deus às vezes fazendo essa manifestação, essa cura divina, e por fim, sofrimentos daqueles que por essa enfermidade estavam, como eu diria, cativos, presos. Gente, isso produz no nosso coração uma intensa alegria no nosso meio, uma intensa alegria no rebanho, uma intensa alegria na comunidade, e além de tudo isso repercute na salvação de muitas vidas, na salvação de pessoas. E quando eu compartilhei um pouco na semana passada, nós estávamos orando por esse tempo que eu creio que os céus estão abertos sobre nós, para que os milagres eles se manifestem nos dias de hoje. É para que a gente veja, queridos, com os nossos olhos, além desses milagres se manifestando nas nossas vidas, acima de tudo, é para que vidas reconheçam o poder da salvação, vidas reconheçam o quanto Jesus ainda é Deus nos dias de hoje. Ou seja, esse direito que nós temos de sermos curados e curar através do poder do sangue de Jesus Cristo por meio da cruz, é algo indispensável na vida da igreja nos dias de hoje, faz parte nos dias de hoje. Este homem que o Gabi estava compartilhando, esse pastor Randy Clark, uma vez eu estava ouvindo ele ministrar em São Paulo, no ginásio, não é ginásio, acho que é ginásio da Portuguesa, não sei se esse é o nome, e nós estávamos, e aconteceu exatamente a mesma coisa quando uma pessoa começou a ouvir. Ele ficou assim. Eu estive compartilhando com o Gabi esses dias também sobre essa experiência, quando ele compartilhou aquela impressão linda da pessoa nunca ter ouvido, e de repente aquela barulheira, aquela multidão, e ele nunca tinha ouvido aquilo. E aí você via aquelas pessoas de joelhos, rendendo-se a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, dizendo: eu quero Deus, eu te quero, Jesus, eu te quero na minha vida. Se o Senhor pode fazer isso, eu creio que o Senhor fará muitas coisas a mais na minha vida. Então, por meio do sangue de Jesus, nós temos esse direito hoje como igreja. Isso é indispensável para nós. E quando se fala, igreja, de cura divina, nós percebemos uma dinâmica. E esse é se eu tivesse que dar um tema nessa parte 2 da conquista dos milagres, é essa dinâmica da cura divina. Como que ela se manifesta, como Deus se move, usando, claro, os próprios textos na Bíblia para nos ensinar isso. E existem, eu diria, 2 elementos básicos, super básicos da cura divina. Primeiro é a graça. A graça, ela vem da parte de Deus. E o segundo elemento é a fé, é a parte do homem. A graça unida com a fé, a graça e a fé juntas traz a cura. A graça e a fé juntas, em linhas gerais, a soma desses 2 valores, desses 2 elementos básicos, queridos, ele produz a cura divina. Ou seja, a manifestação de Deus e a manifestação do homem, a graça da parte de Deus e a fé da parte do homem. Entretanto, quando nós passeamos pelos evangelhos,
Quando nós olhamos pelo livro de Atos, por exemplo, dos Apóstolos, nesta quarta-feira que passou, nós tivemos um culto aqui muito especial, queridos, onde nós estivemos novamente gerando os milagres, sabe, recebendo da parte de Deus. E nós estávamos compartilhando um pouco sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E quando nós vemos isso nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nós percebemos uma dinâmica, ou seja, uma forma de Deus operar e do homem manifestar, do homem mostrar, do homem revelar a sua fé. Só que a gente percebe que a maneira de Deus agir e a maneira do homem responder varia em muitos casos, não são iguais. Há uma dinâmica, sim, a graça de Deus em ação, a fé do homem em ação, mas a manifestação, a forma de Deus operar e a forma desse homem mostrar a sua fé, ele varia muito quando nós olhamos nas Escrituras. E isso está relacionado justamente a algo que nós estávamos ouvindo no início deste culto, como nós geramos esse milagre, como nós geramos o mover de Deus nos dias de hoje. E eu sei que há, às vezes na mente, na cabeça, né, sempre há, na verdade, uma indagação na nossa mente, tipo, por que tantos são curados e outros não? Por que alguns são curados e outros não são curados? E eu diria que, de uma forma muito simplista, responder essa indagação, queridos, esses argumentos, nós poderíamos usar algumas frases, tipo assim, se a gente fosse, né, como eu disse, responder isso de uma maneira simplista, a gente poderia usar um argumento assim, Deus não quis. Ou a gente poderia dizer assim, a pessoa não tinha fé para isso. A pessoa não tinha fé. Eu diria que se a gente usasse esses argumentos, Deus não quis, ou a pessoa não teve fé, eu acho, queridos, no meu ponto de vista, que a gente seria meio perverso da nossa parte em usar esses tipos de argumentos. Deus não quis, ou a pessoa não tinha fé. Sabe, a gente não agiria, por que eu não agiria de uma forma correta? Eu digo isso porque, em primeiro lugar, muitas vezes nós não temos a revelação das Escrituras, e a revelação que as Escrituras nos dá é que Jesus, Deus, Ele sempre quis curar. Então, se a gente usasse o argumento Deus não quis, a gente ficaria um pouco preso a isso, porque todas as vezes que nós olhamos, a Bíblia sempre revela que Jesus, Deus, sempre quis curar. Começa lá atrás, no livro de Êxodo, Deus se revelando como Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, que não haveria enfermidade no meio do povo dele. Em segundo lugar, eu diria que muitas vezes o que faltou da parte do homem não foi fé, mas sim, talvez um entendimento de como essa fé poderia se manifestar. Não falta de fé, mas a falta de um entendimento de como isso poderia se revelar a nós. E conhecer então um pouco mais as Escrituras, ir mais além, isso sim geraria essa fé que manifestaria essa cura nas nossas vidas. Nós temos na Bíblia, queridos, muitas curas narradas e todas elas operadas pelo mesmo Deus, pelo mesmo Senhor, mas a dinâmica de como isso aconteceu varia de uma forma imensa. Por exemplo, vamos ver aqui alguns casos na Bíblia. E eu quero começar com Mateus capítulo 12, versículo 10. A gente vai ver aqui o caso de um homem que no meio de uma sinagoga lotada, imagina, no meio de um templo, de uma igreja lotada, ele recebe uma palavra de Jesus. Você percebe aonde
segundo a palavra de Cristo, ele estende a sua mão mirrada e vê imediatamente o milagre acontecer. Um milagre instantâneo. Algo aconteceu imediatamente. Olha só, o texto diz assim, versículo 10: achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, e esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. E então Jesus disse ao homem, olha a palavra de Jesus: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Imediatamente, foi algo instantâneo, no meio daquela sinagoga. Gente, eu creio, os nossos olhos vão ver isso de uma proporção maior nos nossos dias. Esse milagre da parte de Deus. Agora, este homem, como tantos outros, esse exemplo, como tantos outros nos evangelhos, a gente percebe aqui que não precisou de nenhum grande esforço da parte da pessoa. Jesus disse: estenda a mão, ele simplesmente estendeu a mão, e a mão dele, que estava ressequida, que era menor, que era defeituosa comparada a outra, imediatamente ficaram iguais. O poder de Deus em ação. A única coisa que aconteceu ali, queridos, foi aquela pessoa, este homem, ele encontrou no olhar de Deus, no meio daquela multidão, Deus olhou para ele e ele olhou para os olhos de Cristo, simplesmente reagiu com fé a um estímulo celestial que Jesus disse: estenda sua mão, e ele fez isso e instantaneamente ele foi curado. Para outros, o milagre custou um preço de perseverança, de determinação, como por exemplo foi o caso de um paralítico, de alguns paralíticos, e nós vamos falar um pouquinho já sobre esse homem também. Mas aqui, nesse contexto, eu quero compartilhar um outro com vocês, que está no livro de, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 5. Eu quero trazer alguns exemplos, queridos, porque eu creio que nesta manhã, de uma forma ou de outra, Deus vai plantar uma semente de cura, tanto física quanto emocional, quanto de salvação nesta manhã, não só para nós que estamos aqui, mas também para você que está nos acompanhando, ouvindo nas redes sociais nesta manhã. Deus tem uma semente de cura para nós hoje, e eu creio, já existe um ambiente aqui, queridos, para nós neste lugar. Olha só este exemplo deste homem, aonde você vai ver que o milagre custou um preço de uma determinação, de uma perseverança. Neste caso, onde 4 homens, 4 amigos, eles estavam indo até Jesus, encontraram uma multidão e disseram assim: e agora? Eu não consigo chegar aonde Jesus está. Na verdade, Jesus estava na casa de um homem, e ali existia uma multidão em volta dele, existiam pessoas fora da casa, e aqueles 4 amigos chegaram com aquele homem e disseram: nós precisamos entrar, chegar até lá, mas e agora? E aí, eles, vendo esse empecilho de chegar até Jesus, eles não se deram por vencido. E aí a Bíblia diz que eles subiram no telhado da casa, tiraram a cobertura, deram um jeitinho para que o enfermo fosse colocado, fosse exposto aos pés do Senhor Jesus, e ali houve a cura. Vamos ler, olha só: vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado no leito, e eles procuravam levá-los para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram um paralítico no seu leito.
deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, olha só o que estava em ação aqui. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar o pecado senão um que é Deus? E Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seus corações? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem a autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente, diga comigo, imediatamente, ele se levantou diante de todos, pegando o seu leito, em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus, e todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus, cheio de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Diga: hoje eu verei coisas extraordinárias. Imagine esse homem, queridos, ele entrou num leito e saiu carregando a sua cama e foi para casa glorificando a Deus. Imediatamente. Só que aqui o caso não foi apenas um encontro de um olhar de Jesus para alguém que estava enfermo. Aqui houve uma determinação um pouco maior. Aqui houve um esforço um pouco maior. Aqui aqueles 4 homens e o paralítico, eles tiveram que fazer algo, queridos, extraordinário, algo diferente de tudo que talvez todos já tinham visto. Subir no telhado, a Bíblia diz eirado, tiveram que tirar ali as telhas e colocar aquele homem aos pés do Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé deles, vendo-lhes a fé, você vê a ação, a parte do homem em ação, que era a fé. Agora, quando aqueles homens saíram da casa, carregando o seu amigo, eu imagino aqui, queridos, a fé estava transbordando em seus corações. Entretanto, essa fé teve que passar por provas. Não foi como aquele homem mirrado, embora ele já vinha vivendo uma vida de enfermidade, escravo daquilo. Mas neste caso, essa fé teve que passar por provas desses 4 homens. Se eles aqui neste caso, queridos, tivessem desistido diante das dificuldades, o milagre nunca teria acontecido. Se eles tivessem chegado à porta daquela casa, olhado para aquela casa e disse assim: muito difícil, não vai dar, eu não vou conseguir, com certeza eles teriam voltado, os 4 carregando o paralítico. E talvez o nome deles, o exemplo deles, nunca estariam escrito para nossa fé, como nós estamos lendo hoje. Mas existe algo semelhante que aconteceu também com um homem, um cego de Jericó, e eu quero ler com vocês. A gente percebe que esse próximo exemplo nas Escrituras, este homem, ele ouviu um tropel, uma multidão, né? Aquela barulheira que Jesus estava passando por Jericó e a multidão estava passando por ali. Eu tive o privilégio de conhecer a cidade de Jericó, o lugar específico ali. Jericó toda é muito pequena, e eu fiquei pensando quando eu estive lá, queridos, eu lembrei-me deste caso, inclusive, Jesus entrando em Jericó, e este homem ouvindo aquela multidão, e aí ele ouviu que Jesus estava perto, passando por aquele lugar. A Bíblia diz que este homem começou a gritar freneticamente. Ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que a Bíblia diz que as pessoas pediam para ele ficar calado, repreendiam ele para que ele se calasse.
Mas a Bíblia diz, queridos, que ele estava tão determinado a chamar a atenção do Senhor, que ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o resultado, Lucas capítulo 18, versículo 35, diz: aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou-lhe o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando, e então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego, e tendo ele chegado, Jesus disse: o que você quer que eu lhes faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente, diga imediatamente, ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Queridos, nós poderíamos nos deter só nesse texto aqui e ficar aqui a manhã toda. Quantas coisas Deus nos ensina. Não vou focar outros fatores, outros fatos, como por exemplo, esse homem não estava no caminho, ele estava à beira de um caminho, vivendo como ele estava vivendo. Mas algo que ele faz é chamar a atenção de Jesus com todas as possibilidades, com todos os recursos que ele tinha, e no caso aqui era a sua voz. Se não fosse a sua determinação e até uma inconveniência por parte dele, no meio daquela multidão, com certeza a oportunidade da cura teria passado e ele nunca teria alcançado a sua cura. Mas ele foi além de chamar a atenção. A Bíblia diz, queridos, que pelo que nós lemos, ele foi inconveniente. Ele começou a gritar de uma forma que as pessoas diziam: para, e ele gritava ainda mais. E infelizmente, queridos, muitas pessoas não são curadas hoje. Por quê? Porque diante das dificuldades, diante de não ver às vezes os sinais de Deus agindo na sua vida, as pessoas, ao invés de continuar crendo e chamando a atenção do Senhor, sendo inconveniente às vezes, elas ficam preocupadas com o seu sofrimento e ao invés de perseverar, desistem. Ao invés de perseverar, param no meio do caminho, não continuam e não vê o milagre de Deus acontecer. Nós estamos, queridos, vivendo, e eu creio que nesta série de milagres que nós vamos viver nesse tempo, muitos milagres vão acontecer aqui nas nossas vidas. Há muitos que querem a cura e até creem que ela vai ocorrer, mas permanecem passivos diante de Deus. Cruzamos os braços, ficamos naquela expectativa, tipo: Deus, se o Senhor quiser me curar, ok, se não, não é como este homem que foi determinado, este homem que desejou, este homem que gritou. E muitas vezes, queridos, isso acontece por causa da timidez, por causa do medo, e às vezes o medo de se frustrarem, o que não deixa de ser uma incredulidade. Simplesmente as pessoas às vezes esperam ser curadas e não são, porque faltou um pouquinho mais de atitude. Tanto as que querem a cura, quanto aqueles que querem ver o mover e a manifestação de Deus através de suas vidas. Uma das coisas importantes e interessantes, quando vocês ouviram o Gabriel compartilhando aqui conosco, é que ele orou por um, orou por dois, orou por três, e nós vimos que os três primeiros, segundo ele compartilhou, eles voltaram a ouvir. Mas eles oraram pelo quarto, e o quarto não ouviu. Eles abraçaram a pessoa, amaram a pessoa. Uma das coisas, queridos, que nós precisamos nesses dias é deixar
toda vergonha, toda timidez, todo medo de, e se eu orar e a pessoa não for curada? E se eu orar e a pessoa não receber a cura? Não se preocupem com isso, isso não é o nosso papel. Nosso papel é impor as mãos e orar pelas pessoas. A cura é a parte de Deus. Nós precisamos fazer a nossa e Deus vai fazer a dele. E se Deus não fizer a dele, ame a pessoa da mesma forma. Continue. Eu já compartilhei experiência que eu já mostrei. Se vocês entrarem aí no YouTube, vocês vão ver uma das minhas ministrações, onde eu trago ressonância magnética, onde eu publiquei, onde eu compartilhei tomografia computadorizada da minha cura, onde uma pessoa, uma pastora, chegou para mim, olhou nos meus olhos e fez 2 perguntas antes de orar. A primeira pergunta era: você crê que você pode ser curado? E eu disse: eu creio, pastora. Isso aconteceu em 1998. Um médico tinha me dado 3 anos de vida. E a segunda pergunta, ela olhou novamente e enfatizou, e a voz dela ficou mais forte e disse: você crê que você pode ser curada? Eu disse: eu creio, pastor. Ela disse: então vamos orar. Me ungiu aquele laudo, o meu decreto, a minha sentença de morte. Terminou de orar e fez a terceira pergunta: você crê que você já está curado? Eu disse: eu creio, pastora. Ela teve uma atitude de fé, de orar por mim, não se importando se eu seria ou não curado. E eu tive uma atitude de fé, de crer que eu já estava curado. E eu disse: eu creio. E ela olhou para mim e disse: então vá e faça uma ressonância magnética. E eu fui. Até o resultado sair, havia entre a mente e o coração, a mente e o espírito, a mente, que é a razão, dizia: você vai morrer. A fé dizia: você está curado. A razão dizia: você não vai viver. E a fé dizia: você vai ter vida longa. Queridos, nós precisamos ser ousados. A partir deste ano de 98, nós entramos, essa pastora, ela é da Insegec, ela tem uma unção, Deus derramou sobre ela uma unção de cura. E ela foi a pastora que nos recebeu quando nós chegamos na Insegec, neste mesmo ano de 98. E naquele dia, a partir daquele dia, eu comecei a ver algo diferente, não só na minha vida por ter recebido a cura, como através da minha vida. E eu lembro que 3 anos depois, 2001, nós já tínhamos muitas células. Eu e a pastora Priscila, nós já tínhamos células de jovens. 2002, neste ano de 2002, final de 2001 para 2002, nós já tínhamos 20 células, eu e a pastora dirigindo as células. E nós dirigimos as células em 5 cidades. E eu lembro-me de uma célula que nós fomos, e nós chegamos na célula, e tinha uma jovem que era anfitriã da casa, que estava nos recebendo naquela noite, onde acontecia aquela célula, numa cidade em Santa Bárbara do Oeste. Alguém aqui já deve ter ouvido falar. E aquela moça naquele dia, ela estava praticamente assim, impossibilitada de participar da célula, porque ela estava com uma dor de cabeça tão forte. E ela estava mal, ela estava deitada, ela não tinha nenhuma expectativa de ficar com a gente. E naquele dia eu disse: eu vou orar por você. Você crê que você pode ser curada? Ela disse: eu creio. Nós impomos as mãos sobre a vida dela, queridos. Naquele mesmo instante, é como se tivesse entrado na cabeça dela e tirado a dor, e ela foi curada imediatamente. Imagina o que aconteceu naquela célula naquela noite. Um mover de Deus, queridos, uma presença, uma alegria de Deus. Mas eu fiquei me perguntando depois, se eu não tivesse tido ousadia e coragem
Porque eu poderia ter dito assim: não, mas será que a pessoa vai ser curada? Temos aqui outras pessoas vendo, e se elas verem eu orar e aí a coisa não acontecer, como que eu fico na fita? Como que eu fico Não, eu disse, não estou nem aí com o que vou pensar. Vamos cumprir o que a palavra está dizendo, queridos. Nós precisamos sim parar com o medo de sermos frustrados. Talvez esse seja um dos grandes empecilhos, porque muitos milagres não estão agindo hoje, porque nós não estamos nos movendo segundo as Escrituras. A Bíblia diz aqui que este cego de Jericó, ele chamou tanto a atenção de Jesus, ao ponto de o mestre parar, colocá-lo como centro da atenção de todos antes de curá-lo. A Bíblia diz que ele foi chamado, chama ele. Imagine, olha só, aqueles homens, o homem, Jesus, filho de Davi, gritando, o cego. E a Bíblia diz que uma multidão ia seguindo Jesus, e aí de repente alguns homens falam assim: para, você não pode ficar chamando o mestre desse jeito, você está incomodando ele. E ele continua gritando. De repente Jesus olha para aqueles mesmos homens que dizem assim: ei, vai lá e chama ele. Aí aqueles homens que tinham pedido para ele parar de gritar, chega até ele e diz assim: ei, vamos lá, Jesus está te chamando. Ah, meu querido, eu creio que muitos daqueles que às vezes são até empecilhos para que eu e você recebamos a cura, vão ser os mesmos que vão ser usados por Deus para nos levar a um novo nível de fé. Um novo nível de fé. Eu fico vendo aqui, queridos, nesse caso, muitas vezes acontece assim: nós estamos no meio de um culto, e então, seja por uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, seja por um discernimento do ministrante, de repente a atenção do povo se volta para determinada pessoa carente de uma cura, como era no caso desse cego de Jericó. E é maravilhoso quando isso acontece. Imagina esses homens, essas pessoas, em que ele sai, como o Gabi contou, vai lá no meio do púlpito, das pessoas, e toda a congregação começa a ver, e você viu ele falando, já estava com a minha câmera pronta para filmar, a atenção se volta para aquilo, a atenção se volta, queridos. Nossa fé neste momento, ela é tremendamente estimulada, porque Deus nos dá um sinal prévio, que Ele está querendo fazer algo, que Deus está querendo nos curar. Entretanto, não tem que ser necessariamente sempre assim. Às vezes não vai ser dessa forma. A dinâmica talvez vai ser um pouco diferente. A gente nem sempre precisa esperar que alguém nos dê atenção ao nosso problema. Nem sempre, queridos, nem mesmo o ministrante vai nos dar atenção a você. Mas, se em nosso coração a gente entender que a unção está neste lugar, e decidir que será liberto por essa unção, independente da ação dos homens, é provável que a gente saia desse lugar com um milagre. Desse lugar com um milagre. Lembra-se daquela mulher com uma hemorragia de 12 anos? Nós compartilhamos na semana passada. Jesus não lhe tinha dado nenhuma palavra, nem sequer havia percebido aquela mulher no meio da multidão. A atenção não estava nela, nada tinha acontecido. A Bíblia não diz que Jesus impôs as mãos sobre ela para que ela fosse curada. A Bíblia não diz que Jesus nem orou por ela. Não aconteceu nada disso. Entretanto, aquela mulher, ela decidiu conquistar a sua cura. Ela decidiu conquistar. Está lá no livro de Marcos, nós não vamos ler, compartilhamos na semana passada, Marcos 5, do 25 em diante. A palavra relata que ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Resultado, ela ficou. E qual foi, queridos, o segredo de tudo isso?
ela não esperou o poder de Deus chegasse até ela, ela não ficou esperando que alguma coisa acontecesse, que alguma coisa chegasse à sua necessidade, mas ela foi determinada, foi ao encontro de Jesus, extraiu a cura dele, e ela foi curada pelo poder, porque Jesus disse: saiu de mim algo, saiu de mim poder, saiu de mim virtude. Como eu disse, nós ministramos isso na semana passada, queridos, e o tema da ministração foi sobre as chaves para a gente receber os milagres da parte de Deus. Lembram qual é a chave que nós compartilhamos? Primeira chave, fé. Segunda chave é a gente ter uma expectativa. Depois é a gente declarar o nosso milagre, responder em fé. E por último, é a gente mover em direção àquela palavra. São chaves para que o milagre de Deus se manifeste. Agora, eu quero terminar aqui, queridos. Em todos os casos que eu citei aqui, a cura se evidenciou imediatamente. Imediatamente. No entanto, muitas vezes, a cura não se manifesta imediatamente. A gente percebe que em alguns casos, ela é como uma sementinha que é plantada e ela vai germinar depois. Ela vai florescer depois. E eu quero citar só um exemplo nesta manhã sobre isso. A Bíblia diz que haviam 10 homens, 10 leprosos, que clamaram pela cura. E o caso desses homens diz que eles foram até Jesus, clamaram por essa cura, e no momento que eles pediram por essa cura, a Bíblia diz que eles receberam uma palavra de fé sobre eles, mas a Bíblia diz que eles não viram um milagre instantaneamente, embora eu acredito que eles crescem. Eu tenho certeza que havia fé no coração deles, porque senão eles não teriam clamado ao Senhor. Jesus, a Bíblia diz que os mandou que eles se apresentassem ao sacerdote. A Bíblia diz que eles obedeceram. Aliás, os evangelhos, as escrituras diz que enquanto eles estavam indo, eles foram purificados. A Bíblia diz que indo eles foram curados da lepra. Não foi na hora. Vamos ler, eu quero ler, está no livro de Lucas 17. Diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eles não receberam a cura aqui imediatamente. Nós vemos aqui, queridos, que embora não tenha visto nenhum sinal de libertação quando eles estavam em contato com Jesus, às vezes nós chegamos num culto, recebemos uma palavra de Deus, e às vezes a gente tem aquela impressão que saímos daqui, parece que nada aconteceu. Como no caso desses homens. A libertação, a cura deles não foi instantânea, embora eu creio que havia um desejo em seus corações de que a cura se manifestasse, mas ela foi se manifestando num processo, num tempo. Isso significa, queridos, que mesmo que não seja de uma forma instantânea, nós estamos falando de dinâmicas, de como Deus pode se manifestar, o milagre nas nossas vidas. Se você e eu, nós nos expomos em fé à unção de Deus, eu acredito que neste momento uma semente de cura é plantada dentro de você. Se a gente recebe uma palavra de Deus em fé, crendo nessa unção, queridos, mesmo que aquela cura não aconteça naquele momento, Deus plantou essa cura dentro de nós. Ela vai germinar.
ela vai acontecer. E aí o que a gente tem que fazer? Vá, faça os exames e volte depois para ver os milagres. Naquele dia que a pastora orou por mim, eu não conseguia ver. Eu tinha aqui no meu lado frontal direito um óvulo, e tem um sinal na tomografia, o lugar onde estava o osso já estava deteriorado, e eu não vi quando ela disse: vá e faça uma ressonância magnética. E eu fui e permaneci. Foram 12 dias para o exame ficar pronto. Durante esse processo eu continuei crendo. Eu vejo que nesse caso meu foi dessa forma. É como se ela tivesse orado e disse assim: vai aos sacerdotes. No meu caso vai e faça uma ressonância magnética. E eu fui. Quando eu voltei, queridos, para a glória de Deus, hoje na ressonância magnética, além de Deus ter tirado o que havia, Deus calcificou, Deus preencheu a parte óssea. Nem o sinal eu tenho mais no meu lado direito, nem o sinal. Deus é o mesmo Deus que opera. Isso aconteceu em 98. Em 2006 eu tive a primeira oportunidade de ir a Israel. E eu estava, queridos, em um lugar no Getsemane, ali naquele lugar onde a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue, e ali começa o processo em que Jesus depois começa a ser espancado, e os derramamentos de sangue começam a acontecer. E eu me lembro como se fosse hoje. Lá naquele jardim do Getsemane havia alguns espaços assim entre as oliveiras, e existem alguns bancos debaixo delas, e eu me ajoelhei no canto de um dos banquinhos, em que estava havendo um culto, e a única coisa que eu fazia naquele lugar era chorar de gratidão a Deus. E eu percebia, é como se aquilo que tinha acontecido lá 2000 anos atrás, Jesus estivesse entrando hoje na minha vida, tocando aqui na minha parte frontal direita, arrancando essa enfermidade, calcificando o osso, e nada mais na minha vida. Eu chorava tanto, queridos, eu chorava tanto. E eu entendo que às vezes os milagres eles acontecem logo, mas outras vezes nós precisamos ter paciência e continuar orando, continuar crendo. E aqui não está relacionado apenas a uma questão de cura divina, cura física. Eu estou falando de milagres. Há outras situações que nós precisamos parar, confiar em Deus e entender que Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é melhor para nós. Não existe uma fórmula mágica. Cada um deve seguir, claro, uma orientação que Deus vai nos dando. Agora, como nós estamos vendo aqui, queridos, os milagres e curas, na verdade, eles serviam para confirmar, como nós lemos lá no início, a mensagem do Evangelho, mostrando que Jesus tem o mesmo poder para curar ainda hoje. E assim como Jesus ele pôde curar uma doença, Ele também tem poder para nos curar de uma doença eterna que tem matado a geração de pessoas desde quando Ele foi morto na cruz. Jesus ele não só cura as pessoas fisicamente, mas Ele tem poder para curar as pessoas da morte eterna, para nos salvar do pecado e nos dar a vida eterna. Até porque os milagres, eles não são eu coloco esse entre parênteses, os milagres não são o mais importante do Evangelho.
Eu diria que a mensagem central do Evangelho é a salvação da vida das pessoas, é a salvação da alma das pessoas, é a salvação do pecado, é a reconciliação com Deus, é a promessa da vida eterna através da fé em Jesus. Sabe, queridos, querer ser cristão só para receber milagres é errado, não é correto. Às vezes nós queremos fazer parte apenas para ver um milagre. A função dos milagres é simplesmente para confirmar a mensagem da salvação e fortalecer a fé. O maior milagre de todos é a conversão de um pecador em santo pelo poder de Jesus Cristo. Você que está nos ouvindo hoje, nesta manhã, aqui nas redes sociais, talvez você esteja precisando sim de uma cura, e Deus é o Deus da cura, mas há algo que o Senhor quer alcançar nesta manhã, é a nossa alma. Ele quer trazer salvação eterna. Em outras palavras, queridos, há uma cura espiritual maior que uma cura física para você. Até porque o nosso corpo, ele não dura para sempre, e nós sabemos disso. Mais cedo ou mais tarde todos vamos morrer. Nós podemos, queridos, perceber muitas curas ao longo das nossas vidas, além desta que eu compartilhei. Eu já presenciei na minha vida outros momentos em que eu fui curado, mas ao fim disso, nada terá sido importante se o nosso coração estiver doente com o pecado. Se o nosso coração não estiver reconciliado com Deus, nós não presenciaremos a vida eterna. Jesus, Ele está interessado em nos curar nesta manhã fisicamente, claro que está, e Ele pode, Ele vai fazer isso. Jesus quer nos curar emocionalmente, claro que Ele quer, mas acima de tudo, queridos, Ele quer curar o nosso coração, Ele quer curar a gente desta morte eterna. Jesus veio para nos oferecer uma cura muito maior, a cura para o pecado, e essa cura ela gera vida ao invés de morte. Romanos capítulo 6 versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Pela fé e por arrependimento nós podemos receber essa cura e ter a garantia da vida eterna. Um dia não haverá mais doença nem dor, como a Bíblia nos escreve, nos ensina, nos promete, porque nós viveremos para sempre com Jesus no céu. Mas para isso eu preciso ter uma experiência hoje na terra. E eu gostaria de convidar a equipe aqui, o ministério, gostaria que você se colocasse de pé neste momento, queridos. Fechasse os seus olhos. Assim que você se colocar de pé, quero orar juntamente com você nesta manhã. Aleluia. Diante do poder e da manifestação de Deus, há milagres que o Senhor quer fazer aqui nesta manhã, não só no lugar, nesse espaço físico, mas além deste lugar, alcançar você que está nos assistindo, nos ouvindo pelas redes sociais. Alcançar o nosso físico, a nossa alma, mas principalmente Ele quer alcançar o nosso coração nesta manhã, para que tenhamos a vida, para que a cura da vida seja gerada dentro da nossa vida. A partir dessa experiência, Deus, Ele vai se mover em outras áreas, na minha, na tua, na nossa vida. Querido Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, seguros de que o Senhor tem algo muito especial para nós. Deus do sobrenatural, Deus que era, que é e há de vir. É este Deus que invocamos nesta manhã, aqui neste lugar. Senhor, nós cremos na conquista de milagres, Senhor, e muitos deles são instantâneos mediante a uma manifestação da graça e da fé. Outros exigem, como nós vimos, Senhor, atitudes, existe entrega, existe renúncia. Outros, Senhor, existe uma perseverança. Outros, Senhor, talvez não aconteça instantaneamente,
Mas a dinâmica, Senhor, para nós não é o mais importante nesta manhã. O importante, Senhor, é que hoje uma semente de cura, tanto física quanto da alma, é plantada dentro de nós. E eu creio, Espírito Santo de Deus, que há uma unção de Deus sendo liberada sobre nós nesta manhã, desde quando esse culto deu início. Está sendo gerado, Senhor, em uma atmosfera de cura, de restauração nas nossas vidas. Se há alguém aqui nesta manhã, queridos, que tem vivido com uma enfermidade, Deus, Ele vai tocar você hoje. Se você puder colocar a mão sobre ela, coloque. Se não puder, coloque a mão sobre o seu coração. E nós vamos orar enquanto nós cantamos esse Deus de milagres. E eu creio que uma semente de fé será plantada, talvez até agora, nesse instante, imediatamente, instantaneamente. A dinâmica da cura se manifestará na sua vida. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, se você talvez nunca disse que Jesus Cristo poderia entrar no seu coração, nunca o convidou, esta é uma manhã especial para isso acontecer. Você pode orar comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida com teu sangue. Senhor Jesus, eu declaro que os meus pecados são perdoados, e eu recebo nesta manhã o perdão dos meus pecados, e declaro que a morte eterna não fará mais parte da minha vida. A partir de hoje, a vida eterna é direito meu, e eu me aproprio dela, em nome de Jesus.